boa noite a todos, todas e todes. Estou aqui de volta com vocês no Geringonça, Bel Frontana Caldas. Nossa equipe é enorme, nossa equipe do Geringonça. E hoje eu vou ter o prazer, pela primeira vez na vida, no sexto ano de programação do Geringonça, de estar fazendo esse programa junto com meu companheiro Fernando Caldas, que já pode aparecer aí, apresentar esse programa aqui junto comigo. Eu queria já de cara, Fernando, que você colocasse a nossa convidada muito especial, Dandara Ferreira, porque eu quero fazer uma apresentação aqui primeiro. Boa noite, Dandara. Boa noite, Bel. Boa noite, Fernando. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente nesse momento tão importante. Queria dizer que a Dandara Ferreira é baiana, é cineasta, atriz e produtora, doutoranda em comunicação e imagem pela UNB, a Universidade de Brasília? Isso. Brasília. Eu falei primeiro Bahia, mas o Fernando me corrigiu. Universidade Nacional de Brasília. Isso. É conhecida por vários lindos trabalhos que vários de vocês aqui que estão nos assistindo devem ter visto já. Meu nome é Gal, em 2023. Vou tirar você desse lugar, de 2025. O nome dela é Gal, de 2017. E agora a Dandara volta para o circuito cinematográfico, cineasta maravilhosa que é, um documentário político e de suma importância para todos nós aqui da militância, Anatomia do Caos. Só que antes, Dandara, eu queria te dizer que esse programa aqui, ele é feito pelo Comitê de Coletivos pela Democracia, Lula e Luta. Ele é formado por vários coletivos de São Paulo, do estado de São Paulo, inclusive coletivos parceiros nossos de outros locais do Brasil. O Alvorada, por exemplo, é um coletivo de Belo Horizonte que é parceiro, e esse programa, além de estar sendo transmitido no canal do Geringonça SP, ele é transmitido em várias redes sociais desses coletivos. Então, o nosso público querido aqui é a nossa militância, sempre cativa, porque a nossa proposta aqui, Dandara, é tratar temas políticos importantes, defender a democracia, combater o fascismo, no momento onde o fascismo ganha expressão mundial, né? E mais do que nunca, trazer à memória das pessoas os momentos importantes da democracia, né? E não só os momentos importantes, mas também os momentos ruins de quando essa democracia foi violentada. Sem memória não há luta. A gente acredita muito nisso, né? Então, antes da gente falar do seu documentário, eu queria que você se apresentasse, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua carreira, das suas produções, e em seguida a gente começa a falar sobre a anatomia do caos. Pode ser? Claro. Boa, Bel. Eu só vou pegar um gancho, assim, você falou uma coisa que é muito importante, assim. Eu acho que a questão da memória é uma das questões mais importantes, né, para a gente cuidar da nossa democracia. Então, todos os meus filmes, querendo ou não, tratam sobre a questão da memória, são de espectros diferentes, né? Esses outros que você falou são mais ligados à música, mas todos eles também trazem a temática política, porque eu acho que a música brasileira é uma das coisas mais importantes que a gente tem, assim como o futebol. Então, também falar um pouco da história da nossa música é contar um pouco da história do nosso país, através desses artistas que tiveram importância significativa na nossa cultura.
Então, todos eles também relatam sobre essa questão da memória, sobre a importância da memória e questão política também. Claro que agora a questão política está muito mais evidente, mas todos eles, querendo ou não, têm uma questão política. Como você me apresentou, eu sou formada em cinema, embora eu sempre tive um desejo de ir para a política, assim, não, na época eu tinha dúvidas, assim, se eu queria ser diplomata, mas, enfim, até numa conversa com o Celso Amorim, ele falou que eu podia me formar em qualquer coisa depois de ser diplomata, mas acabei nunca indo para esse lado da diplomacia, acabei ficando no cinema mesmo, e entendi que o lado do cinema também é uma forma de você fazer política também. Então, fui seguindo o meu caminho no cinema. Eu atualmente eu faço doutorado na UNB, na Universidade de Brasília, também sobre a questão ali na comunicação, sobre a questão de imagem, e é isso. Que bom, que maravilha. Eu acho que você realmente é multifacetada em várias profissões, poderia ser diplomata, porque você tem essa verve de transformar a arte, pela arte, né? E com a arte, e é isso que a gente precisa, né? O Celso Amorim está corretíssimo, né? Muito bem. Dandara, a gente sabe que você lançou o filme no dia 2 de julho, em Brasília. Nós pudemos acompanhar desde o início esse lançamento, esse pré-lançamento, uma ansiedade muito grande. Assistimos ao documentário, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria aqui colocar, Fernando, o trailer do filme para que os nossos espectadores se sintam atraídos, bastante atraídos, em não só assistir ao filme, quem ainda não assistiu, quem assistiu aí já fala com a gente pelo chat se já assistiu, mas também divulgar no sentido de militantes como somos, trazendo a memória desse momento tão terrível da história do Brasil. Vamos botar aí o trailer, Fernando? Vamos pôr. O Brasil atingiu o maior colapso sanitário da história. No último momento que eu tive com meu filho, ele estava dentro de um saco. Muita gente morrendo. Quem tiver oxigênio, traga. Tem que deixar de ser um país de maricas. Tentou trocar a bula do remédio só para vender esse remédio. Hidroxicloroquina. O Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar. Acho que a CPI vai ser um grande palco importante para o governo federal deixar tudo às claras. É simples assim. Um manda e o outro obedece. A questão da acessibilidade é o que as pessoas estão vivendo. A maioria das pessoas que morreram no Brasil eram negras, eram indígenas, eram pessoas de baixa renda e deixamos passar. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. O que o Ministério da Saúde tem a ver com transporte, distribuição e logística de oxigênio? Quando você tiver pro hospital. O senhor é um propagador de fake news no Brasil. Quero lhe fazer uma sugestão. Peça desculpa ao povo brasileiro. Vão ficar chorando até quando? Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Não sabe nem pra onde vai isso. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta. Estou com Covid. Muito bem. Então, esse é o trailer do documentário da Dandara, Anatomia do Caos. Tá mudo. Tá mudo? O trailer ficou mudo? Não. Eu para mim ficou mudo. Não sei se para vocês. O trailer ficou mudo, Fernando. Ficou Só mudo? veio as imagens. Só vieram as imagens.
Ah, que pena. Algum problema técnico aí. Bom, nós vamos tentar exibir de novo, tá bom? Bom, mas então vamos começar, Dandara, a nossa conversa aqui, pegando a genealogia mesmo do documentário. Eu também não estou ouvindo o Fernando, não sei se você está. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você não está, Dandara? Eu só ouço a Bel, o Fernando eu não ouço não, tá mudo para mim. É mesmo? Deixa eu ver aqui. Mas eu ouço você perfeitamente. Então, Bel, você consegue fazer a primeira pergunta para a Dandara? A gente vai ver o que rolou aqui. Bom, eu vou começar aqui, Dandara, perguntando como surgiu o projeto do documentário, o que motivou esse projeto? Tá. Bel, o projeto do documentário, na verdade, surgiu como sentimento de revolta ali durante a pandemia, né, de tudo que a gente estava vivenciando, da falta de clareza nas informações, do deboche com quem estava, né, com falta de ar, da negligência, enfim, tudo isso, né, fez aflorar um sentimento de revolta. E eu tinha um desejo, no meu lugar de diretora documentarista, de fazer alguma coisa. Eu cheguei a cogitar de fazer um documentário sobre os entregadores, enfim, mas que não foi para frente. E aí, quando o Congresso aprova a CPI da pandemia, eu comecei a assistir. Eu nas primeiras semanas, assim, eu assistia loucamente. Eu em casa, né, sem ter muito o que fazer. Eu, inclusive, antes estava assistindo Big Brother, eu nem sou dessas coisas de assistir reality show, essas coisas. Mas, enfim, comecei a me apegar e aí minha próxima coisa foi a CPI. E aí eu comentava, eu e uma amiga, a gente assistia, cada um em sua casa, e ela é produtora de cinema. E eu falei, cara, a gente tem que filmar isso. Minha intuição dizia que tinha alguma coisa importante ali. Né, tinha uma investigação em curso, enfim, eu achava que era importante documentar aquilo, não sabia o que era, que filme seria, se seria filme, mas achava que era importante. E essa minha amiga falou, Dandara, eu acho a sua ideia ótima, mas eu, como produtora, não tenho coragem de colocar uma equipe para ir para Brasília, até porque nesse período ainda não tinha vacina, né? Logo quando começa a CPI não tem vacina, inclusive a CPI foi importante para acelerar a questão da vacinação. Aí eu falei, não, eu vou. Para mim era um pouco mais tranquilo, porque eu tenho família em Brasília, então para mim não era um problema. Eu falei, não, eu vou. Eu sou diretora, mas eu não estou acostumada a operar câmera, né? Normalmente é um diretor de fotografia. Mas por causa do contexto de pandemia, e também porque a gente não tinha dinheiro, enfim, né? Eu acabei pegando uma câmera emprestada, aprendendo a operar um som e fui para Brasília filmar, acompanhar a CPI da pandemia. Eu cheguei lá no começo ainda com autorização de imprensa, e aí porque, como era a pandemia, tinha uma rotatividade, ninguém podia ficar o tempo inteiro na sala da CPI. No Senado só estava funcionando ali aquela comissão, e tinha uma rotatividade da imprensa para não aglomerar dentro da sala. Inclusive, não podia... Assim, o que era combinado é o seguinte, não podia ter um assessor por parlamentar, era por partido. Então, era tudo muito reduzido. E aí, eu comecei ali com essa rotatividade, meio que fazendo tudo. Eu era câmera, eu fazia som, eu fazia produção, eu fazia tudo. Só que eu fui conquistando as pessoas ali. Eu fui tendo principalmente assim, eu queria muito agradecer, sabe, a polícia do Senado mesmo, que eles foram importantíssimos por cada vez me deixar entrar. Eu fui ficando amiga deles ali, aí eles iam cedendo cada dia mais, pode ficar mais um pouco, pode ficar mais um pouco. E cada vez eu fui conquistando mais espaço naquele lugar. O G7 sabia da minha presença, mas também eles não tinham autonomia de me deixar o tempo inteiro presente. Eu conseguia ter acesso a eles, à sala as coisas de bastidor, porque aí é gabinete, essas coisas, então a autorização é com eles, mas a sala
da CPI em si, quem me autorizou foi a Polícia do Senado. E eu, assim, desde o começo, sabia que ali o que era importante era eu estar muito mais centrada nessa questão do bastidor, até porque a TV Senado já estava filmando, já estava televisionando ali a questão da CPI. Então, minha câmera, eu fiquei sempre pensando de ser essa câmera de bastidor mesmo. E eu estava com uma câmera pequena, uma câmera boa, profissional, mas é uma câmera pequena, e quem não entende muito de cinema, acha que é meio uma câmera amadora. E que, para mim, nesse lugar era bom, porque eu ficava ali meio invisível, né? Então, para eu captar essas coisas de bastidor que eu queria, quanto mais invisível eu fosse, melhor para mim. Então, eu fiquei ali, meio que invisível, tentando pegar o máximo de coisa possível e, ao mesmo tempo, sem saber que história séria é essa e se isso seria um filme, na verdade. Porque eu não tinha o distanciamento histórico, né? Quando você vai fazer um filme, normalmente você tem um distanciamento, você tem um olhar para você contar essa história que você está querendo. Eu não tinha. A minha história estava sendo contada ao mesmo tempo que eu estava filmando. Sim. Eu, inclusive, achava que eu saía filmando loucamente tudo que você imaginar, porque eu não sabia que desfecho seria. No meu imaginário seria um outro desfecho, que ainda não aconteceu, mas espero muito que aconteça. Então, eu saía filmando e isso deu muito trabalho. Depois, para poder montar esse filme, isso me deu muito trabalho, porque era muito material. E a gente não tinha o roteiro. Então, isso deu muito trabalho. A gente ficou quase 4 anos de montagem desse filme. A gente está lançando agora 5 anos depois. Eu parei um pouco, porque eu também fui lançar Gal, fui filmar o Gal, então eu precisei parar. Mas a gente ficou quase 4 anos de imersão nesse material e está sendo lançado agora 5 anos depois. Sim, e tem um ineditismo aí, justamente porque você foi acompanhando para e passo. Eu acho que você pegou cenas, porque eu lembro de algumas cenas, viu? De quem acompanhou, nós acompanhamos também a CPI, na medida do possível, a gente acompanhou, mas é impossível você ficar com a televisão ligada, acompanhando uma CPI o tempo todo. Mesmo assim, eu nem sei se tudo era transmitido, e o que nos chamou a atenção é o ineditismo de cenas, de falas, de omissões que você trouxe, né? E isso nos chocou bastante, né? As pessoas mentiam ali na CPI de forma descarada, né? Como é que você viu isso nesse momento, Dandara? Para mim era muito revoltante, assim, porque eu não estava ali também só como documentarista, eu estava ali também como pessoa da sociedade civil. E tudo que era falado ali impactava diretamente na minha vida. Então, várias vezes eu estando ali, eu tinha uma vontade, um desejo, assim, de me manifestar, mas eu não podia. A primeira minha manifestação que eu tivesse, eu ia ser expulsa daquele lugar. Mas, para mim, me incomodava muito o tempo inteiro de estar ali, de vivenciando. E, principalmente, Bel, que tem uma coisa que eu trouxe um pouquinho ali, naquela cena do Luiz Miranda, porque ali tem um jogo teatral também, entendeu? Na hora que a câmera da TV Senado é ligada, ali cada um, né, veste um personagem, cada um defende o seu posicionamento. E quando a câmera está desligada, tem uma cordialidade, que eu acho que no Senado tem muito maior do que na Câmara, por exemplo. Então, para mim, que estava ali como uma pessoa da sociedade civil, para mim era muito revoltante, assim, tipo, cara, como é que isso está acontecendo, assim? Foi difícil, não só de estar ali na época da filmagem, mas também de ficar esse tempo todo trabalhando com esse material, porque é um material que é duro. É duro você ficar ali, o que a gente vê é um recorte de 1h30, mas tudo que eu vi, tudo que eu vivenciei é muito maior, então é muito difícil você ficar trabalhando nesse material. É difícil, é duro, né? A gente está mexendo com coisas que não são fáceis, assim. Eu falo, eu espero muito que meu próximo projeto seja uma coisa leve, porque esse realmente foi difícil, assim. Eu sei que dá importância, eu acho que ele tem uma importância tremenda,
Eu acho que tem uma coisa, assim, como você falou, a gente esquece. Eu acho que também tem o fato de, assim, a pandemia meio que foi um trauma coletivo nosso. Eu acho que também, às vezes, a gente ficar só relembrando momentos difíceis da nossa vida, a vida fica muito dura. Mas eu acho que tem um outro fator também. Eu acho que tem uma questão de as pessoas tentarem fazer esquecer do que aconteceu, entendeu? Para ninguém ser relembrado, para ninguém ser julgado, para ninguém ser punido. Então, eu acho que o filme vem no momento ainda mais importante, que é o ano de eleição, de a gente relembrar, porque é muito duro você ver. Eu acho que o filme está assim, muito bem explicado. Sim. Do que aconteceu, das omissões, como é que isso nunca deu em nada, entendeu? Bolsonaro está sendo agora, foi preso pela questão do golpe, pela tentativa de golpe, mas do que ele fez durante a pandemia nunca aconteceu nada, gente. Nunca ninguém foi julgado pelo que aconteceu. Não quero comparar, não quero diminuir, porque a tentativa de golpe é terrível, assim como tudo que ele fez durante a pandemia. Mas, assim, como é que a gente não vai falar nada sobre isso? A gente vai deixar passar? São 700 mil, né? São mais de 700 mil brasileiros que a gente perdeu, que não são estatística, não são números, né? Na verdade, ali são histórias, são sonhos, são vidas, são familiares. Então, eu acho que como que a gente não vai falar isso, vai tocar a vida como se nada disso tivesse acontecido, sabe? Então, Dandara, você fazendo esse relato aqui, a gente tentou até fazer um resumo que você ouviu agentes públicos, políticos, setores empresariais, comunidade médica, meio científico, família das vítimas e outros. Na sua avaliação, a CPI conseguiu identificar e mapear todos os principais grupos de interesse que estavam no centro da crise sanitária? É esse aspecto que a gente queria perguntar, porque eu acho que aí mora o ineditismo da sua documentação, até como cidadã, porque você conseguiu trazer muitas expressões, muitas falas, muitas manifestações. Você acha que mapeou? Eu acho que sim, Bel. Eu acho que, assim, a gente costuma muito criticar o parlamento, mas eu acho que ali a CPI da pandemia... primeiro que eu acho que o relatório do Renan é muito contundente, infelizmente não foi, muitas pessoas ali não foram, ele acho que são mais de 70 nomes, né, que ele indiciou, depois as outras não foi além, porque não depende só deles ali, depende de outras instituições, né, mas eu acho que foi um trabalho sério. E eu acho que tem uma coisa assim que é isso, sabe? Eu acho que ali, por exemplo, quando a gente vê ali, são parlamentares que não eram todos do mesmo espectro, né, partidário, enfim, do mesmo campo. Por exemplo, Simone depois se tornou aliada. Ali não era. Renan e Randolph, eles eram inimigos, assim, né? Ali no parlamento. E depois eles se uniram muito pela CPI. Eu acho que foi ali, teve uma coisa bonita, assim, que alguns parlamentares se juntaram pelo bem maior, que é a questão da pandemia, da necessidade ali de investigação do governo federal sobre o que estava acontecendo, assim. Então, acho que foi um trabalho muito sério que conseguiu trazer quem foram os personagens, né, de vários campos, né, não só da política, mas como você falou, do empresariado, da sociedade médica também, que tiveram uma grande responsabilidade também, por incrível que pareça. Tem médicos negacionistas, tem médico que é contra a vacina, tem médicos que são a favor do tratamento precoce. Então, acho que eles conseguiram detectar exatamente ali e responsabilizar quem foram as pessoas que estavam atuando no momento que a gente mais precisava de pandemia. Sim. E, Fernando, você já está conseguindo se expressar aí? Consegue me ouvir? Ih, agora piorou. Eu não ouço. Se você ouve, me traduz aí que eu
Não, tudo bem. O Fernando saiu, acho que ele vai entrar Acho de que ele novo. vai tentar voltar. Porque eu estou vendo aqui, aproveitando e lendo os chats, eu quero já aproveitar e agradecer o Sidoli, porque o Sidoli foi a pessoa que fez o contato e com você. O Sidoli do Barão de Itararé é um grande parceiro nosso, faz parte do coletivo Resistência, que é um dos coletivos que compõe o CCDLL. Ele está desde o início, e o Barão de Itararé sempre foi muito parceiro nosso. O Fernando até contou para você nos bastidores que nós fomos militantes de rua até surgir a pandemia. E foi uma coincidência, Dandara, porque a gente estava na rua há anos, desde antes do golpe contra a Dilma, e a gente via as redes sociais, nós que somos a velha guarda, digamos assim, da militância, né? Quase geração 68, a gente via as redes sociais ganhando força, e a gente na rua, a gente estava na rua, a gente conseguia fazer uma militância muito importante na rua, tanto contra o golpe, como também contra a prisão do Lula, e depois por Lula Livre. Nosso comitê foi um dos primeiros comitês Lula Livre a surgirem, né? E aí nós fizemos um curso de comunicação e de rede social no Barão de Itararé, só que não sabia de pandemia nenhuma, aí de repente a pandemia, e agora o que a gente faz? Vamos começar. Fizemos o Geringonça, muito porque ele reúne partidos políticos progressistas, coletivos de todas, coletivos artísticos, coletivos políticos. Então, a gente começou o Geringonça no momento da pandemia, e para a gente é muito doloroso, porque a cada Geringonça que a gente fazia uma homenagem a alguém da nossa militância que partiu por conta dessa doença. Eu mesma peguei Covid antes da vacina, mas tive sorte, e depois peguei mais 2 Covids depois da vacina. Então, a gente sentia a dor, né, que as pessoas sentiram. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque tem uma parte do seu documentário que mostra, sobretudo, aquele rapaz da Cruz, né? E ele não está mais vivo, né, para ver o seu documentário. Mas né? a companheira dele foi. Eu fiquei muito emocionada. A companheira dele me achou no Instagram, e aí a gente ficou trocando mensagem. Ela mora no Rio, e ela foi no filme no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito emocionada, assim, que ela foi. Como foi para você, assim? Você consegue me ouvir agora? Como foi conversar com ela? Cara, eu fiquei muito emocionada, porque, assim, ele, para mim, é o que mais me sensibiliza ali no filme, sabe? Porque é um momento que chega também pessoas da sociedade civil ali para poder falar dentro do parlamento. Eu acho que ele tem uma fala muito forte, aquele pai. A fala dele é muito forte, assim, é um cara, né, muito preciso no que ele fala, um cara que também tem um entendimento político também. Eu sempre, quando vejo assim, ele falar, eu sempre fico muito sensibilizada, assim, pela dor de um pai de perder um filho e de tudo que aconteceu, né? Do deboche, do que ele fala ali, da questão das cruzes, do cara tirar as cruzes na homenagem ao filho dele. Enfim, eu sempre me sensibilizo muito. E aí eu fiquei muito surpresa, assim, que a mulher dele me achou no Instagram, a gente começou a conversar. E eu falei, eu gostaria muito que você fosse. Talvez não seja fácil para você, não sei como é que você está lidando com isso, mas, ao mesmo tempo, não é que meu filme, não quero que seja assim, só para a gente rememorar dores, sabe? Eu acho que é do lugar da memória mesmo, de homenagem a ele, homenagem aos que não estão mais aqui,
da importância da memória também, da gente como democracia, da gente como sociedade, né, de crescer. Se a gente não trabalha nossas memórias, é muito difícil a gente progredir como cidadão, como sociedade, enfim. E ela ficou muito emocionada, assim, ela levou alguns outros parentes, ela ficou muito emocionada de ter ido, e eu fiquei também muito feliz, assim, que bom que ela foi. Eu tô agora em João Pessoa, porque amanhã tem uma sessão aqui com debate, e quem vem também é uma outra mulher que também está falando ali, é a primeira que fala, que depõe ali, ela mora em João Pessoa hoje em dia, e ela vai amanhã no filme também. Eu fico muito feliz, assim, quando essas pessoas comunicam comigo e saber que essas pessoas vão, porque é isso, o meu filme é para eles também, sabe, principalmente. Então, saber de que eles estão sabendo do filme, que eles estão indo, que eles estão... Eu fico muito feliz, assim, com isso. Eu só queria pegar um gancho, assim, você falou do começo ali da sua fala, teve um desses debates que alguém me perguntou se eu não me sentia frustrada, né, por a CPI não ter dado em nada. Embora eu discordo disso, porque eu acho que a CPI deu. Inclusive, eu acho que a CPI, além de, né, acelerar a questão da vacinação, tem interrompido uma questão de corrupção que estava em curso, e eu acho que teve a contribuição do Bolsonaro não ter sido reeleito, né? Eu acho que, além disso, como eu falei, né, depende de outras instituições, não depende só dali do trabalho que o Congresso, que o Senado fez. Mas eu falei, cara, eu acho que eu não tenho esse sentimento de frustração, porque eu acho que, assim, do meu lugar, eu fiz o que eu podia, eu documentei, eu acho que vira como um registro histórico também, inclusive se no futuro a gente quiser entender o que aconteceu com o nosso país, ele serve como registro, mas acho que tem uma importância para a atualidade também. Eu espero muito que ele sirva como reflexão para o momento atual de eleição, do que a gente está vivendo, e também que faça a gente ter uma cobrança, né, das instituições para que alguma coisa aconteça. Então, eu acho que também todos nós temos um papel, não adianta a gente só ficar reclamando. Eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade nisso. Então, se juntos a gente pudesse unir, eu acho que a gente ganha força. Vocês estão me ouvindo agora, Bel? Dandara, tu me ouve? Fernando, eu quero fazer uma anarquia aqui no Geringonça, quer pedir para você vir aqui. Tá bom. Ele está em outro ambiente, por favor, vamos aqui improvisar. Nós estamos diante de uma cineasta. O Geringonça, ele tem essa característica que a gente tenta de tudo, não ter falhas técnicas, mas está tendo uma falha técnica que acontece. Que nunca aconteceu. E como nós estamos na mesma casa, só que em ambientes distintos, eu acho que ele está louco para falar, então ele tem que vir aqui, sentar do meu ladinho e fazer as perguntas que ele quer fazer. Mas antes disso, Dandara, eu quero, para não atrasar, eu queria dizer o seguinte: você disse uma frase que eu achei bem importante. O que me movia naquele momento era a percepção de que o país atravessava algo maior do que uma crise sanitária. Havia uma disputa brutal em torno da própria realidade, como você... essa é a sua frase, eu vou repetir, desculpa, tá? O que me movia naquele momento era a percepção de que o país atravessava algo maior do que uma crise sanitária. Havia uma disputa brutal em torno da própria realidade. Essa é a sua frase. Como você compreende essa disputa? E quais devem ser as estratégias? Você já iniciou falando sobre isso, complementando, né? Quais são as estratégias para a gente, porque eu acho que sim, um filme como o seu, um documentário como o seu, que traz à tona com tanta sensibilidade a memória,
dessa CPI, que ela foi eficaz por um lado, mas, por outro, ela não fez justiça como a gente quer que ela faça justiça, né? A gente queria saber como que a gente poderia enfrentar, sobretudo quando você fala da memória das pessoas que perderam entes queridos, que é muito doloroso para essas pessoas. A gente se coloca no lugar, falar de entes que nós perdemos num momento de tanta negligência, de tanta... Nossa, eu não consigo nem adjetivar, né, o que foi essa pandemia sob o governo de um fascista como o Bolsonaro, né? Então, quais são essas estratégias para você e o que você espera da gente como militantes, como cidadãos, como cidadãs, trazendo à tona a memória desse momento? Boa, Bel. Eu acho que, assim, primeiro, ali não tinha nada aleatório, né? Ali tinha tudo era consentido, ali tinha um projeto, né? Quando você olha ali, é quase um projeto nazista, né? A gente dá para poder fazer uma comparação com isso, assim. Ali tinha um projeto, ali não foi, não é que, eu não sei, estamos numa pandemia, não sei o que está acontecendo. Não, ali tinha um projeto. Enquanto tinha gente morrendo, tinha gente tentando lucrar em cima. Isso é muito claro. A gente tem que deixar isso muito claro. Ali era um projeto. Né? Se a gente tivesse um governo muito mais comprometido com a ciência, com a vida, com a população, como eles adoram usar o nome de Deus, pátria, família, se a gente tivesse realmente um governo comprometido, a gente podia ter evitado muitas mortes, mas não tinha. Ali tinha um projeto mesmo de realmente eliminar muita gente, né, da população. Isso é claro, isso não tem dúvida, isso está mais do que claro, assim, de que isso foi que aconteceu. Eu acho que eu espero muito, assim, que realmente, voltando, né, a gente está no ano importantíssimo de eleição, que não vai definir só nossos próximos 4 anos, mas muitos anos aí, que a gente já viu que em 4 anos o que um governo pode destruir, que depois, mesmo a gente voltando com um governo progressista, não é fácil de retomar tudo que foi, é muito fácil destruir, mas é muito difícil a gente, né, reconstruir do que tinha. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que, assim, eles perderam, né, mas ainda... O país ainda está dividido e ainda eles têm apoio de muita gente ainda, que isso me choca muito. Se você lá em 2018, né, você votou porque não sabia, eu já acho ruim, mas assim, né, tudo bem não, mais ou menos. Mas assim, hoje em dia você ainda acredita nesse projeto de governo? Isso para mim é inadmissível, de tudo que a gente já vivenciou. Então, só que a gente ainda tem um país dividido. Eu acho que é isso, a gente tem que batalhar, entendeu? A gente não pode... assim, você falou ali, eu também estou nas ruas desde do golpe da Dilma. É cansativo, cansa, é cansativo mesmo, mas a gente não pode desistir. Eu acredito no nosso país, eu não vou desistir. A gente tem que ir para a luta e eu acho que todo mundo aqui tem um papel, todo mundo tem um lugar, não adianta a gente só cobrar, a gente também tem que fazer. Eu acho que eu espero justamente que esse filme a gente possa usar como uma reflexão, voltar um debate de cobrança, de a gente também repensar, né, sobre nossas escolhas, de repensar sobre questões do nosso país também, do que a gente quer como país, como sociedade, do que a gente espera, né? Então, eu acho que assim, esse filme não foi pensado para ficar pronto esse ano, eu imaginei que ficaria pronto em 2022, mas eu sempre falo, todo filme... Parece que ele sabe na hora que ele vai vir para a vida, assim, né? A gente, às vezes, tenta lutar, vem agora, vai, não sei o quê, e ele sabe o momento, e eu acho que ele está vindo no melhor momento possível. Foi quando ele ficou pronto, e eu acho que ele está vindo no melhor momento possível, porque é justamente isso, a gente tem que falar, a gente tem que relembrar, mais uma vez, como eu disse, da importância da memória. A gente, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa de tentar esquecer nosso passado, né? Não teve escravidão,
esquecer o que aconteceu durante a ditadura, mas a gente precisa relembrar essas coisas justamente para que elas não voltem mais, para que não aconteçam de novo. Exatamente. Dandara, estou aqui com meu companheiro, vou passar a palavra agora um pouquinho para ele. Pronto, agora sim, né, Fernando? Tá bom, que bom. Estava louco para falar naquele assunto sobre os resultados da CPI, né, que foram ali denunciados, pelo menos 78 pessoas, né, entre políticos, os agentes, servidores públicos, enfim, uma série de pessoas que foram indiciadas, né? E lembrar só que o ministro Flávio Dino, do STF, também determinou, né, a investigação, principalmente contra os crimes contra a administração pública, e que eu acho que esse momento também é de expectativa de que a Polícia Federal possa, pelo menos, dar continuidade ou avançar nessas investigações. É a nossa esperança, né? Isso. Mas o que eu queria mesmo conversar com você sobre essa disputa da realidade, o que eu acho muito curioso hoje é que o cinema se tornou um instrumento de luta, né, de disputa ideológica de forma muito contundente, né? Eu estava até comentando aqui que nós vamos ter, nesse momento, o filme do Dark Horse como vamos dizer assim, um assunto que vai ser um assunto fundamental na campanha eleitoral. Então, o cinema vai estar, de certa maneira, colocado aí como um instrumento de disputa de corações e mentes e tal. E é nesse contexto que eu gostaria que você também avaliasse como é que é o seu documentário. Ele entra nessa... Porque ele tem, o cinema e os documentários têm sido um instrumento importante de disputa de narrativa, desde o golpe da Dilma, o trabalho da Petra Costa, né? E o seu trabalho agora, neste momento, ele nos traz vamos dizer assim, um reencontro com as feridas que estão em nós, mas que às vezes até nós já nos esquecemos delas, né? Das pessoas que perdemos, das dores que sentimos, do sentimento que nós tivemos naquele momento de impotência individual, coletiva, e que, de repente, a gente ao retornar a toda essa... o que a gente ouviu na CPI, aqueles atores, né, que alguns grotescamente afirmando, né, coisas que hoje são impensáveis, né? Mas, enfim, eu queria que você situasse um pouco como o seu filme, Anatomia do Caos, ele tem essa possibilidade de entrar nessa disputa e quais seriam as estratégias para que ele seja, de fato, um filme de alta divulgação, que amplifique, né, a discussão sobre esse tema, que a gente precisa retomá-lo de qualquer maneira, né? Então, é isso, Dandara. Eu acho que o cinema tem um papel importantíssimo de manter a memória viva. Por isso que eu falei desse papel político que o cinema tem também. Não à toa que os últimos filmes brasileiros de sucesso também falam sobre essa questão da memória, que é o filme do Walter, Ainda Estou Aqui, o filme do Kleber, Agente Secreto, são filmes importantíssimos, claro, falam de outro período, mas em períodos importantes também, ligado à ditadura, né, sobre a questão da memória. Então, acho que o cinema tem esse papel, o cinema fala com muita gente, acho que tem esse papel importante mesmo de manter a memória viva. Eu acho que tem uma coisa que tem acontecido com o meu filme, que eu tenho ficado assim, muito feliz, porque tudo que tem acontecido com ele tem sido de uma forma muito orgânica. Eu acho que, primeiro, porque a questão da pandemia né, querendo ou não, bate em todo mundo, mesmo quem não perdeu nenhum familiar, acabou sendo arrebatado com a questão da pandemia. Meio que eu digo por aí, né? A pandemia foi meio um trauma coletivo que a gente viveu e que a gente ainda está vivendo esse trauma. A gente ainda não conseguiu desvencilhar do que aconteceu, né? Porque eu acho que
foi um momento muito sofrido para a gente, né? Então, eu acho que a gente vive ainda essa questão. Então, eu acho que muito do que tem da repercussão do meu filme tem a ver com isso, porque cada um, todo mundo, todos nós fomos influenciados pela pandemia. Mas isso tem me deixado muito feliz, assim, porque, assim, eu sou pequena, não tenho esse, né, não tenho dinheiro, não tenho esse lugar que, inclusive, o filme deles tem, né? Embora que eu nem gosto muito de fazer comparação, porque eu acho que o filme deles é um outro propósito. Eles meio que usaram o cinema para poder lavar dinheiro, né? Eu não vi, o filme ainda não foi lançado, enfim, nem posso julgar, mas tudo do que eu li por aí, eles usaram o cinema, de que eles tanto criticam, né, para poder lavar dinheiro. Então, eu acho que não dá nem muito para poder comparar. Mas eu não tenho a mesma condição do filme deles, mas a gente está tendo um alcance muito bonito, assim, embora que ainda em algumas cidades a gente está tendo resistência de não conseguir entrar, sabe, porque botam 1000 limitações assim para o filme, e aí querem argumentar que questão de eleição, questão política, que eu acho que não tem muito a ver, até porque a gente lançou o filme antes quando começam as eleições em si, mas enfim, vem um monte, e quanto mais a gente sabe que a cidade é gerida pelo governo bolsonarista, mais difícil ainda da gente entrar. Mas eu estou na luta, estou na batalha. O que a gente tem, uma da coisa que eu estou tentando com o filme, por exemplo, é fazer debates, porque eu acho que o debate é muito importante. Depois, não é debate para ficar falando sobre estética do filme, é muito mais para a gente se ouvir. Eu queria muito que esse filme, as pessoas falam, por que você não foi para o streaming, que tem mais alcance? Mas eu acho que o cinema em si e levar esses debates é importante também, porque tem essa troca, sabe, de a gente assistir coletivamente. Já na pandemia, a gente teve uma vivência muitos individuais, cada um na sua casa, né? Então, ter essa troca no cinema, essa vivência, eu acho que é importante do coletivo. E depois da conversa também, eu acho que tem sido muito potente. Eu estive em Manaus semana passada, que para mim foi que me tocou assim muito, e teve uma senhora que falou isso, falou assim, olha, eu vi aqui que ia ter seu filme na cidade, eu pensei em não vir, porque esse assunto mexe muito comigo, eu perdi meu filho, que tinha 26 anos, mas eu resolvi vir. Aí ela falou que gostou muito do filme, mas que aquela conversa no final fortalecia muito ela, de ouvir e poder falar também, porque acho que tem muita gente que tem muita coisa engasgada ainda. Então, eu tenho priorizado isso dessas conversas, porque eu acho que é importante. Vem muita coisa bonita, assim, justamente. Eu acho que, assim, a gente ali trocando, a gente se dá força também para lutar, sabe? Para a gente não desistir da importância que a gente tem que lutar. É cansativo, mas a gente não pode desistir, entendeu? Porque se a gente não ocupar os espaços, outras pessoas vão ocupar. Então, a gente precisa ocupar. Perfeito, perfeito. Sim. Aqui estou vendo que tem uma pessoa, a Deusa Cordeiro, que diz que ela é enfermeira e trabalhou muito salvando vidas e que viu muita gente indo embora, né? Eu fico pensando que o seu filme ele tem um importante papel também junto a determinadas categorias profissionais na área de saúde, na educação, né? Eu acho que é um documentário que precisa entrar nesses segmentos específicos e ter um trabalho dirigido, né? Para justamente ampliar a reflexão, né, sobre todo o nosso sistema de saúde e sobre a questão educacional, que também é muito, muito importante, né? Eu espero que o seu documentário seja uma referência também para educadores e mesmo para o pessoal da área de saúde como um instrumento de luta, né? Acho que a distribuidora, Fernando, tem feito uma coisa, porque esse filme não é um filme comercial. Nunca foi intuito de ser um filme comercial. Acho que ele é muito mais educativo, né? Tem um papel social, político. E a distribuidora tem cedido para várias ONGs ou instituições ligadas à educação, para que eles possam exibir o filme, fazer debate. A gente teve agora uma exibição bem importante, que eu não estava, mas foi eles que organizaram na UFBA, na Universidade da Bahia,
com o pessoal da medicina da USP, que eu acho que é importante, até porque ali, justamente na universidade, é o lugar do conhecimento, da troca. Então, a gente tem cedido o filme para isso, porque a gente acha que é importante. E, assim, espero que não só para a saúde, mas, assim, eu acho que também tem uma questão de direito também, sabe, jurídica também, assim, que a gente também possa alcançar esses lugares também, porque acho que também é importante, o filme também fala sobre isso, sobre essa questão jurídica. Você sabe, Dandara, que é muito importante isso que você falou, de além de você estar exibindo, você está participando, outras pessoas estão participando, promovendo esse debate. Quando a pandemia acabou e a gente pôde voltar a nos ver presencial, a gente sabe o que foi esse sentimento de poder olhar um no olho do outro, poder discutir, poder nos reunir novamente presencialmente, e isso tem uma importância muito grande. Então, eu já estou vendo aqui a auxiliadora, vários, eu quero agradecer todo mundo que está aqui, toda a nossa audiência, a Chiletel que está aqui, que é uma querida, ela é sua amiga, amiga da sua mãe, ela é minha cunhada, minha cunhada, a Sheila é minha cunhada, e eu contei assim em primeira mão, adivinha quem vem no Geringonça? Ela ficou super feliz, ela divulgou bastante também, estou muito feliz, Sheila, que você está aqui, minha amiga, minha cunhada, e os filhos dela são meus sobrinhos, né? Então, eu fico muito feliz que eles também estão aqui assistindo. Então, o Davi, a Alfredina que está sempre aqui com a gente, a Deusa, muito obrigada, Deusa, por você estar, a Ângela, querida. Bom, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas para dizer que nós estamos com uma audiência muito bacana aqui e que eu sei que como o Geringonça fica gravado, ele repercute durante a semana inteira, ele aumenta muito a audiência dele. A gente vai fazer uma coisa aqui, antes de partir para as questões finais, a gente vai colocar aqui, vamos tentar pôr, será que vai sair som? Vai sair som. O Lúcio, que faz parte, nosso querido Lúcio, que faz parte da equipe Geringonça, ele fez o Giro Geringonça, é uma questão de alguns segundos. Põe aí para a gente o Giro Geringonça, que é sobre cultura dessa vez. Nosso giro sobre cultura. Olá, mais um Giro Geringonça, sempre com boas notícias. A Política Nacional de Cultura Viva, criada a partir do programa Cultura Viva, lançado em 2004, passou a integrar o Sistema Nacional de Cultura como uma política pública permanente, que isso é uma demanda da classe artística para que democratize mais os recursos, né? E no dia 17 de julho, comemoramos o Dia Nacional da Curupira, o grande guardião das matas e dos animais silvestres. O curupira usa os seus cabelos de fogo e os pés virados para trás como objetivo nobre: despistar os caçadores mal intencionados e proteger a natureza. Em tempos de emergência climática, celebrar os saberes dos povos indígenas é sempre muito bem-vindo, né? E uma ótima notícia para os cinéfilos como eu. O governo federal lançou Tela Brasil, uma plataforma de streaming 100% pública e gratuita, voltada para as produções de audiovisuais nacionais. E tem coisa boa vindo por aí. O filme Anatomia do Caos já está em cartaz. A diretora Dandara Ferreira fez um documentário urgente e necessário sobre a gestão, no mínimo desastrosa, da pandemia da Covid-19 no governo do presidente da República e hoje presidiário Jair Bolsonaro. A pandemia da Covid ceifou mais de 700 mil vidas. Mas é bom ressaltar que a prisão do ex-presidente não foi em decorrência daquela gestão. A sua prisão se deve por outros delitos. É isso aí, moçada. Sempre boas coisas aqui no Giro Geringonça. Até a semana que vem. Deu para ouvir, Dandara?
Vamos ver se a Dandara caiu. Eu estou aqui. Não ouvi, não. Ah, que pena. Mas o pessoal aqui do público, alguma coisa está acontecendo com o computador do Fernando, com o streaming. Depois eu mando o giro para você, porque ele faz propaganda do seu filme, inclusive. Eba! Ele termina fazendo propaganda do seu documentário. Dandara, indo para os finalmente aqui, que eu não quero te prender muito mais, embora esteja uma delícia essa conversa, eu não poderia deixar de falar das mulheres, né? Uma mulher como você, que nos inspira tanto, jovem, eu enxergo em você assim, uma esperança tão grande de futuro, de presença transformadora. E eu queria falar de outras mulheres como eu não vou citar todos aqui, que eu fiz uma lista imensa, mas eu lembrei da Elisa Capai, eu lembrei da Flávia Castro, da Juliana Vicente, da Lúcia Murati, lembrei da Maria Clara Escobar, Patrícia Ferreira, Pará Ixapi, que é uma indígena, cineasta também, e a Petra Costa, não podemos esquecer, e tantas outras que não vai dar tempo de eu falar o nome de todas elas, mas são várias mulheres que têm feito uma diferença muito grande, né? No cinema, seja ele um cinema criativo, ou seja ele um documentário, né? Como é que você enxerga esse recorte de gênero na produção cinematográfica? Grande parte dos filmes produzidos por mulheres é marcada por uma forte tradição de filmes que discutem política, direitos humanos e a vivência feminina. Como você vê as mulheres cineastas? Elas são pioneiras na inovação estética e na denúncia social no país, assim como você? Eu acho que mostra a nossa força, Bel, porque, assim, querendo ou não, a gente está falando do ambiente que é totalmente masculino e, assim, tá lá, enfrentar essas coisas. Todas essas mulheres que você falou, que você mencionou, ainda acrescentaria Maria Augusta Ramos, por exemplo. Eu acho que todas essas mostra muita coragem, porque tá ali, né? Realizar um filme já é difícil, mas nessas temáticas de estar ali, de enfrentar essas situações, de concluir, de, assim, depois, né, você vender seu filme, você pegar seu filme, isso tudo precisa de muita coragem, muita resistência, porque não é fácil. Quem sabe, quem faz, quem produz, sabe, é muita batalha. Eu, assim, lutei muito, assim, para esse filme acontecer de todas as formas, inclusive várias pessoas que não achavam que esse filme não ia dar em nada, que a gente não, assim, ninguém quer mais ouvir falar sobre pandemia, de batalhar para ir atrás, né, de conseguir dinheiro para poder finalizar esse filme, de tudo que você imaginar, para poder estar lá, para poder fazer, para poder enfrentar. Então, assim, e querendo ou não, o cinema, por mais que a gente esteja em evolução, em progresso, mas como, né, nossa sociedade ainda é uma sociedade machista. Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo, isso mostra a nossa coragem. Eu acho que são todas mulheres corajosas mesmo, porque não é fácil, não. Maravilha. E nós é que vamos derrotar o fascismo. Assim, de passagem, nós, mulheres, vamos derrotar o fascismo da família Bolsonaro ou de quem vier, porque eu acho que a sensibilidade, a consciência política, a força que nós temos é transformadora e vamos derrubar mais uma vez o fascismo. Eu quero agradecer muito a sua presença, eu e Fernando queremos agradecer muito a sua presença aqui. Quer agradecer, Fê? Quero muito agradecer a Dandara. Dandara, de fato, foi um encontro muito especial, muito gostoso ouvir você falar sobre esse trabalho tão importante e sabendo aí que espero que outros projetos venham mais que esse,
tenha frutos muito, muito importantes para todos nós, de forma coletiva. Então, agradeço demais a sua presença aqui com a gente. E eu gostaria também que você, ao comentar, fazer o comentário final, também dissesse para todas as pessoas que estão assistindo como que a gente pode assistir o teu filme, como que vai ser a exibição, a programação que você tem, qual é a programação que você tem pela frente agora de imediato, e como que as pessoas vão ter acesso ao seu filme, e esse calendário, né, de exibição. Inclusive, a auxiliadora está aqui pedindo para você fazer uma exibição para os nossos coletivos todos. Eu acho ótimo. Sabe qual que é meu sonho, Bel? Se a gente levar esse filme, tinha que ir para a praça pública, entendeu? Isso. Assim, eu amo cinema, eu sou uma pessoa do cinema, mas nem todo mundo tem acesso ao cinema. Cinema ainda é um entretenimento que é caro. Então, meu sonho é de a gente levar para a praça pública, de a gente ir, depois fazer debate. Isso seria meu sonho, assim. Sim, vamos realizar. Vamos organizar, ainda mais se puder ser em setembro, então seria perfeito. Perfeito. Eu queria primeiro agradecer vocês, assim, como eu falei lá no começo, toda ajuda, né, tem sido muito importante mesmo. Então, eu queria agradecer o convite, foi ótima a conversa aqui. O filme ainda está em algumas salas de cinema, não em todas as salas de cinema do Brasil, porque, como eu falei, a gente é pequeno, ainda tem resistência por causa da temática, essas coisas, então a gente não está em todos os lugares. A gente conseguiu essa semana um pouco ampliamos para mais 5 cidades, que já ajuda muito. Então, nesse momento ainda, sala de cinema, e assim, para quem é da área da educação, né, a gente está abrindo exceções para poder cedendo o filme também, sem cobrar nada, para que sejam feitos debates. E, assim, quem sabe no futuro a gente consiga ir para algum stream também, porque a gente sabe que o stream consegue acessar mais gente. O nosso, né, desejo com esse filme é que ele acesse cada vez mais a mais pessoas. Perfeito. Vai para o streaming, como que é o streaming do governo? Do MEC? Do MEC? O que o Lúcio acabou de falar. Lúcio. Vai chegar lá, né, Dandara? Vai chegar lá, com certeza. Espero que sim. Não é Tela Viva? Eu não sei. O programa de streaming do Ministério da Educação. Isso, que lançaram agora. Lançaram agora, com certeza vai chegar, com certeza. Que bom, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Nós vamos tirar umas fériasinhas nos 2 próximos geringonças, final de julho, férias escolares. Agosto, estamos de volta com tudo, discutindo os temas que a militância quiser discutir. E, mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente, Dandara. Um beijo. Obrigada a vocês. Tela Brasil, vi que alguém corrigiu aí, não é Tela Viva, não. Tela Viva é a revista. Tela Brasil. Beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Dandara, mais uma vez. Obrigado a todas as pessoas que participaram aqui com a gente. E estamos juntos, viu? E vamos divulgar o documentário da Dandara para Anatomia do Caos, colegas. Importantíssimo. É isso aí, gente. Então, beijo grande. Beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigado a você, Dandara. Tchau.